Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos lendo Dois Anjos Visitam Ló. Oremos. Senhor, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, obrigada, Senhor, por não nos deixar só, Pai, por enviar o Teu Santo Espírito, Senhor. E que através dessa leitura, Senhor, o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Pai, para muito além do que dizem as palavras, Senhor, que nós possamos conhecer o Teu coração, Senhor, e que através, Senhor, dessa leitura, desse momento, nós possamos, Senhor, ser cada dia mais parecida com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso noivo, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os, Ló levantou-se e saiu ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto até a terra, e disse: Meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles. Então vieram com ele e entraram em sua casa e preparou-lhes um banquete e preparou bolos sem fermento e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os para fora até nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló para falar com eles e fechou a porta atrás de si e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei e farei delas como bom aos vossos olhos. Fora vô-las trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló, tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Assim, o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse, escapa-te por tua vida,
Não olhes para trás de ti, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui. É bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá e ali estarei a salvo. E disse-lhe: Está bem, aceito também tua proposta, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte com suas 2 filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Ontem à noite eu me deitei com meu pai, demo-lhes de beber vinho também esta noite, e então entra tu. Deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Então a filha menor deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Amém? Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço e engrandeço, Senhor, o teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Até o próximo. Tchau. Deus abençoe.